Oi. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à palestra Dia a Dia no Parreiral. Gostaria de, em nome do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Roque, agradecer a todos os participantes e ao nosso palestrante de hoje. Agradeço também os patrocinadores e apoiadores do nosso evento, que são a Portos Cali, Pod Wine, Sindus Vinho, Enoconexão, Roteiro do Vinho e as vinícolas Alma Galiza, Palmeiras, Aurora, 15 de novembro, Bela Quinta. E os nossos apoiadores, Terra do Vinho, Estila, Vinhos Frank, Vila Benfeitinho, Vinhos de São Roque, Boteco do Batata e Ferreira e Parceiro. Muito obrigada pela presença e eu passo agora ao Felipe para as apresentações. Boa Bom, palestra. boa tarde para todos. Muito Boa tarde. obrigado. Estamos aí já na quinta-feira dessa semana do Enólogo. Um monte de palestra boa. E hoje eu convidei aqui para falar um pouco sobre o dia a dia do Parreiral. A gente tem uma conversa, mais ou menos, com um amigo meu que formou junto comigo agronomia, João Lucas Ismael. Um prazer em convidá-lo e muito obrigado por você aceitar o convite aí. E vai falar um pouco para a gente do dia a dia do Parreiral aí, né? João, dê a sua introdução aí e vamos começar. Isso é uma pergunta. As perguntas você quer responder durante ou no final? Eu prefiro responder durante. Tá bom, então. Prazer a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E eu vou falar um pouco aqui sobre a Vinícola Ferreira. Meu nome é João Lucas, sou engenheiro agrônomo aqui da Vinícola Ferreira. A gente começou faz muito pouco tempo, né? A gente está o nosso primeiro plantio foi em 2016. Então a gente é uma vinícola bem jovem. A gente tem aí 4 anos e meio de casa, mas a gente já está com um parreiral bem formado, já estamos produzindo. Estamos com 33 mil plantas. E algumas características da vinícola, né? A gente está a 1.600 metros de altitude, é um lugar frio, né? A gente tem geadas, 40 dias de geada por ano, mas a gente tem uma pluviometria muito grande e concentrada principalmente no verão. Então a gente tem essa cobertura plástica que vocês estão vendo atrás de mim. E por que cobrir, né? Primeiro porque o ciclo da uva, o natural dele é ser produzido no verão e não no inverno. Aqui a gente não tem essa possibilidade de fazer a dupla poda, como muitas pessoas estão fazendo aí no sul de Minas, em São Paulo, por conta das geadas. No inverno é muito frio, então a gente teria queima, né, pelas geadas no inverno. Portanto, a gente cobre essas barreiras com um sistema bem simples. São arcos e uma cobertura de 1,40 m de largura, que faz um guarda-chuva. Ela protege 100% das chuvas. Claro que a chuva de vento pega um pouquinho, mas não influencia tanto. E a outra questão também, muito importante, é que com essa cobertura a gente consegue fazer 3 ou 4 aplicações preventivas durante todo o ciclo da parreira. Isso é um diferencial enorme, né, na época, na qualidade do vinho. Então, vale muito a pena fazer essa cobertura. Embora seja um investimento alto no início, ao longo dos 4 anos que o plástico dura e ao longo dos 30 anos que o arco dura, isso, você vai diluindo esse valor pelo o preço dos produtos e a mão de obra para aplicação. Então, sem dúvida, é uma grande vantagem que a gente tem aqui na região. E não só aqui na vinícola, né? A região como um todo está despontando nesse sistema. A gente já tem aí mais de 10 vinícolas cobertas aqui, próximas da gente, num raio de 30, 40 quilômetros. E todas elas valorizam isso, né? A amplitude térmica que a gente tem no verão. As manhãs nossas aqui, elas fazem 10 graus, 8 graus, e à tarde a gente tem 28 graus. Isso é ótimo na época da colheita. E tem uma outra questão também, né? Que com essa cobertura, a gente, além de reduzir os defensivos,
Perdão. Tranquilo. Ô, João, mas até por ser aí alto, essa questão que você falou, reduz para 3 pulverizações no ano, de alguma coisa preventiva, é também pelo clima aí também, né? Dá uma ajuda nessa Sim. questão ou não? O nosso solo aqui é muito favorável, né, para as vinhas. A gente tem um solo bem drenado, a gente tem um solo pedregoso, a gente está formando o solo. São solos muito pobres, então a gente está no início, estamos formando e estamos tendo bons resultados. Tanto é que a gente levou os nossos vinhos para decanter esse ano. O Sauvignon Blanc, que tinha 28 meses de idade apenas, ele já conseguiu uma nota de 92 pontos, que foi a maior pontuação do Brasil, entre todos os vinhos que foram para decanter. Não, e isso foi na primeira safra, né? A planta tinha Foi 2 anos. Primeira safra. Isso é uma raridade, né? Uma coisa rara de acontecer, um vinho de primeira safra, colhida no verão aqui no Brasil, que a gente tem 1.000 milímetros de janeiro até março. Então é muito concentrado, né, as nossas chuvas. 1.000 milímetros de janeiro a março é a época que a gente está colhendo. E mesmo assim a gente ainda conseguiu essa pontuação. Por quê? Porque a gente consegue o equilíbrio, né, do açúcar e da acidez, por conta dessa amplitude térmica e, claro, né, do solo e dos tratamentos, dos cuidados que a gente tem aqui. Não sei se todo mundo conseguiu ver essa informação. Qual é a localização da vinícola? Onde vocês estão, dos Parreirais? A vinícola Ferreira, ela está localizada no município de Piranguçu, Minas Gerais, no sul de Minas. A gente está a 1 quilômetro da divisa de São Paulo e a gente fica a mais ou menos 28 quilômetros de Campos do Jordão, 30 quilômetros de São Bento do Sapucaí. Então a gente fica aí no meio, né, dessas cidades todas. Você acha que a cobertura, além de proteger os seus vinhedos, né, dessa incidência de chuva, ela meio que serve como uma estufa também? Ela proporciona um aquecimento no final aí da maturação? Sim, Ou sim. ela acaba atrapalhando a insolação? Não, os plásticos que a gente usa aqui são todos difusores, né? Isso favorece muito qualquer tipo de planta. A redução da sombra, ou seja, difunde os raios solares. Então isso é ótimo, né, para o parreiral e para qualquer tipo de planta. Então isso favorece sem dúvida nenhuma. Legal. E João, e quais variedades vocês estão trabalhando aí? Olha, a gente está com 14 variedades. A gente tem Sauvignon Blanc, Chardonnay, Petit Verdot, Syrah, Marcelin, Pinot Noir, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Gewürztraminer, Taná, ou seja, é uma gama enorme. No total são 14 variedades. É bastante, né? A área é bastante. Aqui, bom, o Fábio Fed perguntou se não consegue fazer dupla poda nesse local, devido à questão de geada, né? Que você explicou. Não, a gente não consegue. A gente tem muito frio no inverno. Daí, depois, na hora dos slides, vocês vão ver. A gente tem geada, assim, muito forte. A gente amanhece aqui com -4, -6, até -8. Então, seria impossível a gente ter um parreiral ativo nessa época. Entendi. Bom, se quiser começar... Ó, tem outra pergunta aqui também. Vocês têm fertirrigação aí? Sim, usamos fertirrigação. Eu mesmo faço as adubações sozinho. Um dia eu adubo as 33 mil plantas. E essa é uma grande vantagem, porque aqui a nossa equipe é pequena, né? A gente tem uma equipe de 8 pessoas para cuidar de todo o parreiral, mas a fazenda em si não é só o parreiral. A gente tem mais 4 hectares de oliveira, a gente tem mirtilo, tem framboesa, tem amora, tem fissales, tem um apiário, então é muito diversificado. Ou seja, o máximo que a gente conseguir mecanizar, a gente faz. Claro que o declive aqui, né, a topografia da região, ela desfavorece um pouco. A gente tem uma declividade muito grande, mas o que a gente pode fazer mecanizado, a gente faz. Que seria, no caso, a adubação. Compensa demais, né? Porque
Ah, sem dúvida. rápido. Eu adubar aí um dia 33 mil plantas, vale a pena E uma instalar um pessoa. sistema de fertigação. E o Fábio também perguntou qual é a área plantada de uva de vocês. A gente está com 10 hectares agora. A gente tem vários espaçamentos. A gente tem espaçamento de 3 metros e tem espaçamento de 2,5 entre ruas. Então, a área total agora são 10 hectares. Entendi. Bom, se for ter umas apresentações, se quiser começar com os slides aí, com as Eu fotos. vou começar aqui. Choveu esses dias aí? Olha, tivemos chuvas boas, né? Não molhou tanto o terreno, mas hoje é o dia de plantio. A gente está plantando aqui, todo mundo está focado no plantio. A gente está plantando aí mais 2.000 Sauvignon Blanc hoje. Então a gente está esperando uma chuvinha boa vir por aí. Bom demais. Isso aqui, para começar, é o preparo de solo, né? Porque qualquer cultura você precisa plantar primeiro. E é uma atividade relativamente difícil, ainda mais com esse sistema de cobertura. Aí no fundo vocês veem a foto da vinícola já mais velha, né? São duas, uma do lado da outra praticamente, embora seja do mesmo dono. Elas são separadas por essa mata, que é onde a gente, que tem a mina, que é onde a gente pega a água para irrigação. No início a gente ara a terra, prepara o solo, calcareia e faz todos esses trabalhos, e na sequência a gente vem fazendo essas covas. A gente faz com trator. Na sequência a gente coloca bastante esterco, pelo menos 20 litros de esterco por cova, é bastante, é bem acima da média. Iorim, super simples, dentre outras coisas. Daí depois a gente planta. A foto do plantio em si aqui eu não tenho, mas eu tenho a foto da muda plantada e recém-brotada. Esse é o início de qualquer vinícola. A gente começa assim. Uma coisinha que parece que não é tão significante, mas no futuro ela vai produzir bons vinhos. O plantio tem que ser muito bem feito, né? Ele tem uma técnica específica para ser feito. Não pode simplesmente colocar a muda no solo. Você tem que abrir as raízes, tem que colocar ela na cova, você tem que molhar bem a cova. Mesmo com irrigação não é o suficiente, a gente tem que molhar mesmo a terra que foi tirada para fazer o buraquinho da uva ali. Porque a gente faz primeiro a cova grande para preparar o terreno. Fecha essa cova. Daí depois, na hora do plantio, tem que reabrir uma cova para colocar a muda. E tem que socar, apertar bem. Quando não aperta bem, fica ar nas raízes. E isso acaba que faz com que desfavoreça o crescimento dela. Na sequência, uma muda dessa, em 6 meses, ela tem que chegar no topo do plástico. Isso aí são as mesmas mudas. E ela tem que chegar até o topo do plástico para a gente poder fazer a poda. A poda a gente vai fazer nesse fio onde está amarrado esse cordão preto. A gente faz um tipo de poda aqui que é de vareta. Não sei se vocês já ouviram falar disso. A gente Qual é o nome? Vareta. É o nome que a gente diz aqui na região, né? A gente corta nesse fio, amarra, e daí vai deixar apenas 4 gemas subirem. Daí no ano seguinte, a gente abre os 2 braços ao mesmo tempo. Esse aqui é a vareta, que eu estava comentando agora há pouco. A gente amarra aqui em cima, não sei se vocês estão vendo. E daí a gente tem 4 gemas. E essas 2 aqui, elas vão virar. Caso elas quebrem, a gente tem mais 2. Para a gente conseguir formar, né, as plantas. Aqui atrás vocês estão vendo, né, as parreiras também recém-viradas. Esse aqui que ela vai ficar no ano seguinte. E isso é antes da poda. A poda das varetas, né? Na realidade, as varetas já cresceram aqui nessa foto. A gente tem 4 varetas. A gente vai escolher as 2 melhores. E vamos abrir os braços.
Isso daqui já é uma poda de esporão, né? A gente deixa base mais 2, que é o ideal aqui para a nossa região. O pessoal podando, um detalhe aqui da base mais 2, né? Aqui está a base, aqui atrás tem um, e aqui na frente tem outro. Não sei se vocês estão enxergando o meu mouse. Vocês estão enxergando o meu mouse? Sim, dá para ver. Então tá bem. E esse foi o dia da poda. Essas fotos são do ano passado. Eram as fotos que eu tinha no meu computador. A poda de 2019, não a poda de 2020. Então as plantas estão bem menores aí. Aqui você vê que a vareta, né, que a gente chama, já está podada. A gente escolheu os 2 melhores ramos e vamos abrir um para cada lado para formar a planta. Aqui mais um detalhe bem de perto para ver a base mais 2, né? Essa aqui seria a base, 1, 2. E daí a brotação, né? Que é o que a gente quer. A brotação aqui, ela começa no início de setembro. A gente poda elas no final de julho. E daí, no início de setembro, elas começam a brotar. Essa aqui é uma Merlot, é uma variedade Merlot, que é bem aqui onde eu estou, atrás de mim. Só que isso foi o ano passado. Aqui dá para ver o exemplo, essa é uma variedade de Syrah. E daí depois, logo na sequência, é muito rápido, é muito dinâmica a cultura da videira. Na sequência, 2 meses depois da poda, a gente já começa a ter flores. Então a gente precisa sempre estar antecipado, né? Se a gente atrasar alguma coisa, atrasa todo o ciclo. Eu digo nos tratos culturais, né? A gente tem muitos trabalhos aí, desde a poda até a floração, porque a gente precisa amarrar esses galhos, a gente precisa conduzir, tutorar essas plantas para elas ficarem embaixo do plástico e bem conduzidas, né? Aqui são as flores mais desabrochadas já. E daí, na sequência, elas já viram frutos. Esse aqui seria o grão-ervilha, né, que a gente chama. E você vê aqui nessa foto que essa produção foi feita com uma planta sem estar formada, 100%. Ela ainda não abriu os braços. E pouco tempo depois já começa o pintor. É extremamente rápido, né? Porque a gente fica focado com tantas atividades ao mesmo tempo. A hora que a gente termina uma atividade, já tem que começar outra. A hora que a gente acha que vai dar uma acalmada nas atividades, não, piora. Esses são... Ô João. Oi, Felipe. Aqui, ó, o Antônio Pisolante, ele está perguntando se vocês fazem limpeza periódica das coberturas plásticas e se faz, como que isso é feito? Porque normalmente acumula alguma poeira, alguma coisa assim em cima, sim, né? As coberturas plásticas que a gente compra, elas são antistáticas, né? Elas já vêm com um material, uma substância que evita que se acumule poeira em cima delas, que isso realmente prejudica, né? Isso, se acumular muita poeira, você vai diminuir a insolação. Mas a gente não faz. Seria tecnicamente inviável limpar essas coberturas. E a média de duração delas são 3 anos a 4 anos. Aqui agora a gente está começando a trocar. Essa semana mesmo a gente já trocou umas 50 estufas. Então a gente não limpa. E não tem necessidade, porque mesmo com ela um pouco suja, no último ano, por exemplo, em 2019, elas já estavam usadas, né? Estavam com 3 anos. A gente conseguiu um Brix ótimo, mesmo com chuva. A gente teve 1000 milímetros de 1º de janeiro até o dia 30 de março, que é a época da colheita. E mesmo assim a gente conseguiu 23, 24 de Brix. E sem problema nenhum de doença. Essa que é a grande vantagem dela. Então já vem com tratamento específico a cobertura já, então. Sim. O plástico ele já sai de fábrica com um material antistático.
Entendi. E o Rafael pergunta aqui, se é possível fixar o plástico sobre o sistema da espaldeira. Ele é fixado, esses arcos são nos morões da espaldeira ou tem uma estrutura específica para os arcos? São nos morões. A cada morão tem um arco. E tem que ser muito bem fixado, né? A gente tem que passar mais 3, além dos arames da espaldeira, a gente tem que passar mais 3 arames dos arcos. E depois que a gente coloca essa cobertura, a gente grampeia com um grampeador normal, a cada 3, 4 centímetros, e ela fica bem fixa. Mesmo com as tempestades e ventanias que a gente tem aqui, a gente consegue manter elas no lugar. E uma outra grande vantagem que eu esqueci de dizer para vocês aqui é a proteção anti-granizo. A gente teve uma chuva de granizo feroz aqui faz 2 semanas. O estrago nas videiras foi 0. Enquanto uma vinícola descoberta seria gigante, porque o chão ficou inteiro branco, do parreiral inteiro, então... Mas não, e o filme e a cobertura segurou o granizo? Aguenta, ela não rasgou. Mesmo Não com 3 rasgou. anos de idade, não rasgou. Olha, bom, é outra vantagem dela também, né? Essas daqui são outras fotos, né? Todas de 2019. As de 2020 ainda não passei para o computador, então eu estou fazendo a apresentação com as fotos de 2019. São plantas jovens, você vê a estrutura delas. Elas têm... por exemplo, essas todas aqui, elas nem esporão elas tinham. E já tivemos uma produtividade muito boa, um enchimento de bagos muito bom. Uma sanidade nas folhas muito boa. Vocês veem que nessa época a gente tinha feito 2 aplicações só. Então, essa cobertura... E agora é um outro detalhe que a gente faz também. A gente coloca esse véu, né? Muitas vinícolas fazem isso, porque aqui, se a gente não pôr, a gente perde 100% da produção para pássaros. Aqui tem muito pássaro. Então, eles veem a uva madura, eles vão comer. Aqui atrás, vocês veem que é uma mata, né? A gente está situado numa localização que é rodeada de matas. A Vinícola Ferreira em si, ela está em campos naturais, né? São campos que dá nome até a própria cidade de Campos de Jordão, porque são campos naturais. E a gente escolheu essa área por conta da amplitude térmica do solo, e a gente viu que era muito favorável, né? Já tinha outras vinícolas aqui na região, a 6 quilômetros daqui, que estavam produzindo bem, e a gente escolheu esse terreno para fazer um investimento grande mesmo. Essa é o detalhe da tela, né? Antes do pintor, a gente tem que tirar todas as folhas, uma a uma, para depois colocar as telas, que vai proteger durante todo o ciclo até a colheita. Na época da colheita, a gente guarda essas telas, anota o número da rua que ela está, no morão da rua tem o número, e na tela tem o número também, para o ano que vem a gente usar a mesma tela, na mesma rua, porque a gente tem ruas de vários tamanhos. Mais um detalhe aí das telas. Ô, João, e aí, por questões da topografia da vinícola, né, que nem você falou, tem lugares que são bastante aclive, deve ter declive, compensa fazer terraceamento para fazer plantio ou não? Não compensa. Não compensa. Compensa se você escolher a melhor posição para o vinhedo, porque aqui no trópico, na época do verão, quando a gente está falando de verão, a gente está a 23 graus de latitude sul, ou seja, o sol passa a pino. Então, independente se está a disposição do vinhedo, a gente vai ter uma insolação muito grande. Em caso de latitudes maiores, isso é uma coisa relevante, mas aqui a gente sempre vai ter um sol muito forte no verão. Então a gente prefere definir as ruas de uma maneira que a gente possa mecanizar o máximo possível. Às vezes ela fica um pouco em declive, às vezes ela fica meio de lado, na encosta. Então, por exemplo, aqui atrás o trator passa em tudo, sem problema nenhum. E ela está na descida, né? As ruas estão na descida. E
não tem o porquê fazer o terraceamento. Exatamente, não tem porquê, é um investimento muito alto, né? E é uma coisa muito definitiva. E não tem necessidade aqui na região. E até por questão depois de você arrastar matéria orgânica, pode interferir depois isso na nutrição da videira, né? Ou não, mais para frente, se fizer um terraceamento. Sim, com certeza. O Fábio Fed perguntou aqui, ó, o vinhedo é orgânico? Pude ler algo a respeito no site da vinícola. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, se possível. Não, a gente não é orgânico, a gente é natural, né? A gente faz vinhos naturais. Para o vinho natural, a gente pode aplicar, adubos químicos, sem problema nenhum. Os defensivos químicos que a gente põe são muito poucos, né? São 3 ou 4 aplicações durante todo o ano, preventivos. E a fabricação do vinho é natural. Entendi. E prioriza, então, a pulverização preventiva, né? Ou seja, não deixa a entrada de doença, né? Sim, exatamente. É porque a incidência de doença é muito pequena mesmo. É surpreendente que numa região que a gente tem 1000 milímetros nos 3 meses de colheita, a gente não tem problema com doença. Claro, de vez em quando aparece um mildio aqui, um oídio ali, mas é muito raro. Muito raro mesmo. A Marina também perguntou em relação à qualidade, qual cultivar se destaca mais aí, assim, em questões qualitativas? Olha, até agora, a Sauvignon Blanc, que é o que ganhou, né, essa medalha, que surpreendeu todo mundo, uma medalha de uma parreira, né, das parreiras que tinham 28 meses de idade, e recebeu 92 pontos na Decanter, que foi a maior nota em 2020 do Brasil inteiro, inclusive do Sul, e dentre todas as vinícolas do Brasil, foi a maior nota. Então, sem dúvidas, as uvas brancas, né, no geral, elas são favorecidas por esse clima e esse solo. E tem alguma que seja mais, que dê algum problema, ou entra doença mais fácil nela do que em outras? Sim, a Pinot. A Pinot Noir é difícil no mundo inteiro, né? A gente sempre fala que a Pinot é uma uva delicada, ela tem a casca fina, ela é sensível. Então a doença vai entrar com mais facilidade na Pinot Noir. E a gente tem aqui também, a gente tem 4.000 plantas de Pinot, então elas dão bastante trabalho. A gente usa muito defensivo biológico na Pinot para evitar a botrytis, que é o maior problema nosso aqui na Pinot, é a botrytis. Os cachos elas são muito apertados, né? Tem muita densidade de bagos no cacho, então a botrytis ela entra com força. Além da densidade, elas têm uma casca muito fina. Mas também a gente consegue fazer bons vinhos da Pinot, embora esses contratempos todos. Entendi. Fizeram uma pergunta aqui também, M. Bittencourt, se na hora que você coloca essa tela, o véu, né, para proteção dos pássaros, não atrapalha a questão de insolação nos cachos? Não atrapalha. Não atrapalha porque elas são brancas, né? Se fosse uma tela preta, atrapalharia. Mas as telas brancas não atrapalham nem um pouco. E tem o momento certo também de botar, né? Sim, é antes do pintor. Porque se a gente deixar para atrasar um pouco, por exemplo, a gente demora um mês para fazer isso tudo. Colocar a tela em 33 mil plantas, só que tem que colocar uma tela de cada lado, ou seja, são 66 quilômetros de tela que você tem que grampear em cima e embaixo. Olha a distância do grampo aqui, né? É muito próximo um do outro. Sim. Então isso demora tempo. Então a gente tem que antecipar um pouco a desfolha e para colocar as telas antes do pintor, porque se acontecer o pintor e não tiver tela, aqui a gente tem muito jacu, não sei se vocês conhecem. E eles comem, eles simplesmente vão lá e detonam o cacho, não tem jeito. E é um pássaro grande, né? Não come pouco. É um pássaro grande, ele come muita uva, e tem muito jacu. E não só o jacu, mas outras espécies de pássaros também atacam a uva. No pintor, né? Nessa época aqui, ó, aqui tava sem a tela ainda, o dia que a gente tava colocando.
mas já teve muito ataque ao redor disso. E o Antônio Pisolante perguntou aqui também, quando você faz o cordão esporonado, o cordão esporonado é formado no segundo ano, no momento da poda, na hora que você está formando, é isso? Na questão da poda, lá de formação dela? Na realidade, no terceiro ano. No primeiro ano, elas vão crescer até o plástico, né? Que seria isso aqui. Deixa eu achar aqui. Esse é o primeiro ano. A gente plantou em, por exemplo, outubro. Em abril, ela tem que ter chegado até o plástico. Daí a gente vai cortar aqui ela. No segundo ano, ela vai ficar assim. Seria isso. Isso aqui é o fim do segundo ano. No terceiro ano, ela vai abrir os braços. E daí no fim do terceiro ano, a gente tem os esporões. Era essa a pergunta mesmo? Acho que era isso mesmo. Então, elogiando, claro que o vinho também está bem bonito. Ô, João, e o Fábio também. Qual é a amplitude térmica que vocês têm aí, uma média? Que deve ser boa a amplitude, né? Que nem se falou no começo. Sim, é boa. A gente, na média da amplitude térmica diária durante o ano, é de 15 a 18 graus. Nossa, isso para maturação. Por exemplo, agora, eu tô de blusa porque tá frio, né? Aqui deve estar uns 18, 19 graus agora. Nossa. Talvez menos. E tava 28 durante a tarde. Então o sol se põe e já começa a esfriar bem. Bem e aqui alto, é o detalhe da Pinot, né, que eu tava falando agora há pouco. Como os bagos dela são muito juntos, né? E isso favorece, e além da casca ser fina. E outro detalhe, aqui também as plantas nem tinham esporão, né? Elas estavam com uma produtividade muito boa para a idade delas. Você é uma planta do quê? De uns 3, 4 anos? Ela estava completando 3 anos nessa época. Completando 3 anos. Isso foi em 2019. E o distanciamento entre linhas aí, entre rua e linhas, varia numa média de quanto? 2,5 é o menor. É o menor o espaçamento e o maior é 3 metros. De rua? De rua. Entre plantas são todos 1 metro. 1 metro. Ou seja, nossa densidade é de 4.000 plantas a 3.300 por hectare. Bom, o Fábio parabenizou vocês aí pela medalha na pontuação da Sauvignon Blanc, com 2 anos, que realmente... Agradeço muito, e foi uma conquista. Eu vou até mostrar umas fotos aqui da colheita da Sauvignon Blanc. Ixi, acho que não coloquei aqui. E essas outras aí, é tudo da safra passada, essas fotos? Tudo da safra passada. É porque é as fotos que estavam no meu computador, né? Deixa eu mostrar aqui um pouco do vinhedo para vocês. Uma visão mais ampla. Ô, João, e rapidinho, você passa todo dia rodando, vendo se tem... Sim. Na realidade, o meu trabalho aqui primeiro, né, a gente começa no inverno. A gente faz uma análise de solo, a gente determina a quantidade de calcário que a gente vai pôr, a quantidade de adubação que a gente vai pôr, né, de acordo com os setores, a gente varia isso. Tem setor que é melhor, tem setor que é pior. A gente, na sequência, a gente faz a poda. A poda tem que ser muito bem feita, é muito delicada, tem muitos detalhes que, se não prestar atenção, dá errado. Então, eu fico muito em cima da poda. Depois disso vem a brotação. A brotação, eu tenho que analisar tudo, ver se a brotação está sendo uniforme, se ela está sendo bem pareada, né? Claro que tem diferença entre as variedades. Por exemplo, a Sauvignon Blanc é a última a brotar e é uma das primeiras a colher. Mas o meu trabalho aqui, nessa época da brotação, é definir se está de acordo. A gente não usa Dormex, nunca usamos, e a brotação é sempre bem uniforme. Isso é uma grande vantagem. Porque elas entendem, né, o ciclo. Elas veem que é época de brotar e brotam pareadas. Na sequência,
a gente tem que ir avaliando se deu algum tipo de deficiência, né? Porque a brotação exige muito nutriente. Eu avalio todos os setores, todos os dias. Semanalmente eu tiro foto de cada setor e a gente coloca num drive da vinícola que é para registrar isso tudo. E não só para eu ver, como para o proprietário e para as outras pessoas que têm um vínculo aqui com a vinícola ver o que está acontecendo. Depois dessa época de deficiências, né, chega a época de chuva, a gente começa a ter possíveis doenças, então a gente tem que ir olhando detalhadamente, não rua por rua, mas a maioria das ruas a gente tem que entrar e olhar lá no meio do vinhedo. Logo na sequência, a gente já começa a ter essa questão das atividades, né, que a gente tem que definir, a gente tem que se antecipar. Então, a antecipação aqui é muito importante. A equipe é pequena e a gente precisa estar sempre à frente das plantas. Então, isso também é uma tarefa minha. E depois vem as análises, né, pré-colheita, que a gente faz análise de Brix e análise de acidez total, para determinar o ponto de colheita. Isso eu que faço sempre. E, claro, né, a análise foliar, que eu também tinha esquecido de falar, para determinar, na época da florada, que é agora, semana que vem a gente está enviando a análise foliar para o laboratório, para saber se está tudo certo com as plantas, se está precisando de magnésio, se está precisando de um pouquinho de boro, e daí, caso estiver precisando de algum dos setores, a gente faz uma adubação corretiva no local. Ah, faz por parcelado, por setor, né? É porque é muito diferenciado, né? Cada setor aqui a gente tem uma diferença grande de solo. 100 metros de distância é totalmente outro solo. 100 metros para cá, por exemplo, tem muito magnésio, para lá não tem nada. Então, dá deficiência localizadas de alguns nutrientes. Então, a gente faz uma análise foliar justamente para prevenir isso. Mas aí, então, na hora que você for fazer essas adubações corretivas, a questão de não use a fertirrigação, ou você meio que tem a fertirrigação separada por setor? Que aí tem que ser no... Não, é tudo separado por setor. A fertirrigação, cada setor tem um número no painel ali que a gente faz a fertirrigação separada. Aqui no total são 30 setores, né? Então, a cada 1.000 plantas, 1.200 plantas, a gente tem um setor. Que facilita bem, né? O Rafael perguntou aqui quantas pessoas fazem as atividades de rotina do vinhedo. Olha, atualmente a gente está com 8 funcionários, inclusive eu. Então, e não só para a vinícola, né? A gente tem, para o vinhedo, a gente tem as oliveiras e as frutas. Então, é o suficiente. Entre 6 a 8 pessoas é o suficiente. E aí, chegando a hora da safra, tem que... Não, na realidade, o rendimento de colheita de uma pessoa é muito grande. Às 8, colhe tudo. Colhe tudo. Porque a gente, como são 14 variedades, a época de colheita é diferente. Por exemplo, a Pinot, a gente colhe em fevereiro. A Sauvignon Blanc, no fim de fevereiro. A Syrah, a gente vai colher em abril, no fim de abril. Então, a gente tem um intervalo muito grande das colheitas. A maior colheita que a gente faz num dia aqui são 4 toneladas. Então, não é uma tarefa tão difícil assim. Dá para as 8 fazer tranquilo. E a vinificação, vocês fazem aí? Sim, a gente está... Deixa eu virar aqui para vocês verem. A gente está construindo a sede, né? Que vai ser onde vai ser processado o vinho. Está em fase de construção. Por conta da pandemia, a gente teve que fazer aqui mesmo, né? Não na obra, né? A gente tem um outro galpão, a gente fez no galpão. Porque a gente não estava conseguindo levar para Ipamig de Caldas. E também a gente tem em Campos Jordão, né? Porque, na realidade, o Ferreira ele tem mais 2 vinhedos em Campos. Ele tem um vinhedo que ele plantou em 2011, que é na casa dele, na porta da casa dele, com 250 plantas de Merlot. Ele começou assim, né? Era um hobby. Ele viu
que a qualidade ficou boa, a produtividade também ficou boa. Fez uma estrutura para fazer esse processamento. Depois ele plantou no ano seguinte mais 750 plantas em campos. Então ficou com 1.000 plantas. Então ele fez um laboratório, a gente tirou o mapa, a gente tirou todas as licenças necessárias em Campos do Jordão. Então, por isso que o nosso vinho, né, é vendido como vinho de Campos do Jordão, porque as nossas licenças estão lá. E até então, até ano passado, 90% era produzido lá. Agora, esse ano, a gente está terminando a sede e vai ser 90% produzido aqui. Bom, né? Que já colhe e já tá do lado aí, já tá aí mesmo. Sim, facilita muito. O Rafael perguntou se você tem algum problema com ataque de inseto aí, de praga, e se tiver, quais são os controles? Sim, a gente nunca teve, mas em 2015, mais ou menos, entrou a Drosophila Suzuki no Brasil, né? Que é uma mosca, um tipo de mosca da fruta. Em 2018, a gente já teve uma leve incidência dessa mosca aqui na vinícola. Em 2019, ela pegou bem, principalmente a Pinot. O que ela faz é o seguinte, na época que está em grão-ervilha, ela deposita um ovo lá, e esse ovo vai eclodir na época da maturação, e estraga totalmente os bagos que foram infectados, né, pela larva. Então a gente faz um preventivo de inseticida. Uma dessas 4 aplicações é um preventivo de inseticida para controlar justamente essa praga nova, né, aqui no Brasil, e mais nova ainda para a gente, porque em 2019 a gente nunca esperava que teria um ataque tão grande. E a hora que a gente viu, a Pinot já tinha ido. A sorte que o restante das variedades não tiveram incidência. Então a Pinot, por ter uma película aí de baga mais fina, ela é mais suscetível tanto para doença fúngica quanto para ataque de inseto, então. Sim, sim. Isso a gente comprovou esse ano, né, 2019, que além dela ter problema com fungos, botrites, todos os tipos de fungo que atacam videiras, a gente teve uma incidência gigante de inseto nela, e só nela. Nas outras que estavam do lado, por exemplo, a Syrah, do lado não teve incidência. Claro que o período de maturação dela são muito diferentes, né? Como eu falei, a Pinot a gente colhe em fevereiro, a Syrah a gente colhe em abril. E a incidência de inseto foi só na Pinot. Você até antecipado, né? Sim. E aí também, a hora que a gente viu que estava tendo problema, a gente fez uma aplicação geral no vinhedo todo, antes que se espalhasse, né, claro. Rafael, aqui, mais uma pergunta. Qual é a variedade mais resistente dentre as viníferas cultivadas aí? A variedade mais resistente que a gente tem, até o momento, me mostra a Cabernet Franc. Ela simplesmente nunca teve problema algum, nunca teve uma incidência nem de mildio, nem de oídio, nem de podridão, nem de inseto. Nunca. Então, ela, mesmo que a gente faça as aplicações preventivas, a gente faz em todas, né, da mesma forma. A Cabernet Franc nunca teve problema com nada. É uma variedade incrível aqui para a região. A Sauvignon Blanc é uma variedade muito boa também, né, de qualidade. Mas ela também tem as suas delicadezas. Ela não é uma uva tão frágil quanto a Pinot, nem tão resistente quanto a Cabernet Franc. Mas é que, sem dúvida, faz até então, né, até agora, o nosso melhor vinho. E é comum, né? Sempre, de vez em quando, ter algum foco meio localizado de alguma doença fúngica, né? Não tem isso como acontece, deixar... acontece, não tem jeito. Ainda mais né? o nosso problema aqui também, né, que como é coberto, fica seco, então acaba que a gente tem uma incidência maior de oídio do que de mildio, mesmo com essa chuvarada toda. Mas a incidência é pequena também, né? Não causou dano econômico até agora. Pouca coisa, né? Pouca coisa. O Luciano Jesus perguntou se vocês fazem algum uso de produto biológico. Sim,
fazemos uso de produtos biológicos no controle da botrytis, tanto na Pinot quanto na Sauvignon Blanc. Mas em questão ele perguntou aqui, botou embaixo tricoderma, acho que ele quer saber a questão de solo também, se vocês aplicam tricoderma na raiz. Não, na raiz não. Aqui nessa foto você vê, a nossa microbiologia do solo é muito, muito boa. Porque aqui é tudo mata, então a gente tem uma microbiologia do solo muito boa e isso acaba que favorece, né, a redução do uso de defensivos. A outra questão também é que quanto mais você aplicar, mais você vai ter que aplicar. Isso é um fato, porque você vai estar eliminando os patógenos naturais dos fungos que são maléficos para a videira. Então, se você aplicar uma vez, você vai acabar tendo que aplicar cada vez mais. Então, a gente reduz ao máximo o número de aplicações justamente para esse controle biológico agir sozinho, né? A gente não introduz muitos produtos biológicos, mas isso já acontece naturalmente aqui. E o Danilo perguntou qual fungicida para prevenir o mildio. Fungicida? Quando vocês fazem o preventivo. Para o mildio, a gente usa ou o Cabiotop, ou o Curzate, ou o Ridomil. Um desses três. São bem eficientes. E aí só faz a preventiva mesmo e tranquilo, né? Sim. Porque até também tem a questão de ficar muito fungicida, pessoas que usam demais, pode mais para frente saturar o solo com cobre também, né? Exatamente. E aí vai atrapalhar nessa questão de microbiologia também que vocês trabalham aí, né? E quais produtos biológicos para botrytis? O Nelson perguntou. É o Serenade. Serenade, ele é foliar, já aplica na planta, foliar. né? Na parte... Foliar. A gente aplica no cacho, né? Diretamente no cacho. Só na hora que tá com o cacho, então. Sim. Deixa eu ver se eu acho só uma outra foto aqui que eu vou parar um pouquinho de compartilhar a tela para eu achar a foto. Só Tranquilo. O Serenade é ótimo. E nas ruas, vocês fazem algum plantio para cobertura de solo, fazer alguma adubação verde? Sim. A gente... O Power do eu não sei quem que é, perguntou aqui agora, se vocês utilizam planta para cobertura de solo. Sim. Natália. A gente planta em todo o vinhedo, né? Na sequência do plantio, a gente planta grama. Grama, batatais, que a gente mais planta aqui. Mas é claro que aqui já tinha várias plantas nativas, então elas rebrotam, né? Mas são todas rasteiras. Isso evita erosão e, claro, a gente não aplica Roundup, então a gente faz adubação na área toda, elas vão crescer, a gente vai roçar e elas vão virar matéria orgânica. E além de pegar o nutriente lá de baixo e voltar para cima para a videira, né? Exatamente. Ela favorece muito. E tem muita gente que usa muito Roundup, né? Não só em videira, mas como oliveira também. Eu acho um desperdício do solo, né? Porque acaba compactando muito mais e reduzindo a matéria orgânica de uma forma devastadora. E o Luciano Jesus perguntou se vocês já fizeram uso de solução de leite cru. Deve ser bem provável para a questão de combater o fungo, né? Alguma doença fúngica. Sim, a gente já fez. A gente já fez no início, acho que foi no primeiro ano. Mas depois a gente não usou mais essa técnica. A gente parou. É para oídio, né? Sim, para oídio. A gente usou... Realmente, ele tem a lactose, né? Tem uma enzima... O leite, no geral, tem uma enzima que ajuda a quebrar a casca, né? A capa do fungo oídio. E isso facilita a entrada dos outros produtos. O leite em si, ele não vai defender a planta. Ele só vai facilitar a entrada de uns produtos para combater o oídio. Vai deixar o fungo meio molinho. Exatamente. Para entrar o outro. É muito legal. Né?
É uma técnica boa, não é ruim, mas a gente não usa porque, como a gente não tem tantos problemas assim, a gente não. No início a gente fez, mas não teve necessidade de fazer de novo. Já ficou tranquilo, já não teve muita incidência, né? Aqui eu vou colocar para vocês a foto da Sauvignon Blanc, que foi a ganhadora do prêmio. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E o ano passado a gente foi um ano difícil, né? A gente teve muitos dias nublados e muita chuva, então não favoreceu muito. Esse ano já está sendo ótimo, está sendo um ano excelente. A gente teve pouquíssima chuva até agora e por enquanto a gente fez 2 aplicações preventivas também e já estamos com bago chum na maioria das variedades, mesmo a Sauvignon Blanc que ainda nem abriu a flor. A Estela Mara de Oliveira tá elogiando aí, eu agradeço muito, viu? Muito obrigado, Estela. O Nelson aqui também, não sei se foi meio pergunta, mas ele falou que ele está informações sobre os produtos Gualico e Narvik, não sei se você conhece, que são Bacillus subtilis e Pumilus. Não, eu não conheço. Como ele fez uma pergunta de parte biológica. Não conheço esses. Deixa eu só carregar aqui as fotos. Hoje deixa eu ligar aqui. Hoje um produtor, dono de vinícola, publicou em homenagem ao dia do enólogo uma frase que eu achei o máximo. Um bom vinho precisa de um louco para cultivar, um sábio para vigiar e um poeta para elaborar. Então, você está enquadrado no louco e sábio. Você é um sábio louco ou um louco sábio. Olha, eu concordo completamente com essa frase, viu? Porque para fazer um vinho tem que ser meio louco, né? E precisa de um sábio para cuidar e um poeta para elaborar. Exatamente. É exatamente isso mesmo. Encaixa muito bem com o que a gente está fazendo aqui hoje. Não, o nível de trabalho e de sofisticação no cuidado do parreiral é uma coisa assim, eu nunca vi, né? Sim. Vocês realmente investem numa infraestrutura de ponta, né? E num cuidado muito criterioso com o parreiral, com o solo, tudo isso que se observou da microbiologia do solo, cuidado de vocês em minimizar as aplicações de pesticidas e de defensivos agrícolas, né? É realmente. E vocês estão numa altitude, Jesus, né? A gente está num lugar muito alto e secado, né? De matas. Então aqui é um lugar rico de fauna e flora. E de fungos e de tudo. Então a gente tem que jogar do mesmo time. A gente não pode simplesmente começar a passar fungicida loucamente e achar que isso vai resolver. O que a gente quer é que os próprios fungos se combatam. E para isso a gente precisa de uma planta forte, né? A gente precisa de uma planta com uma saúde boa. Para isso a gente tem que nutrir elas. Porque a planta em si, por exemplo, os antioxidantes, né, os polifenóis, são tudo uma defesa da uva. Então, aqui a gente consegue ter mais polifenol, mais antioxidante, mais taninos, por conta dessa defesa que ela mesma está criando. A gente não deixa elas, digamos, preguiçosas, né? A gente induz elas a trabalharem, a dar duro para se defender. Tá certo. Perfeito. Como mãe... Tem que ser assim, não é? Como mãe, a gente tenta isso aí, né? Com a videira, porque seria diferente. Exatamente. E acaba que eu vejo um uso exagerado de fungicidas e pesticidas. Aqui é a Sauvignon Blanc que ganhou o prêmio. Elas estavam muito jovens, né? Você vê que o tamanho do caixa é mínimo. Você vê aqui como que a gente estava colhendo, né? A quantidade de mato que tem no chão.
e mesmo assim não afeta na qualidade da uva. Pelo contrário, se você não tiver mato nenhum, né, planta nenhuma no solo, você vai induzir os fungos maléficos aí para a sua planta. Exato. Ô, João, aproveitando... Veja só a colheita, como é que foi feita, né? Foi feita um dia nublado, chuvoso. E essa foi a colheita do vinho que ganhou o prêmio. Veja só. E nessa época a gente ainda não usava tela. Eita, meu... Tá com saquinho? Travou, acho, ali. Tá enxergando os saquinhos atrás? Caiu ele. Nossa, Vamos ele tem que esperar estar... que ele vai voltar. É o lugar, né? Ele tá quase no satélite lá na altura. Quase isso. Pegar uma Se chave bobear, de o final fenda. dele pode ser melhor que o nosso. Vamos esperar. Peraí que ele deve estar voltando. Inclusive, a internet... Gente, espetacular, né? Eu super admiro o trabalho do viticultor, porque não é fácil. Eu tenho maior admiração para quem cuida da terra, para quem cultiva, para quem faz isso, porque, olha, é muito difícil, é muito difícil. É uma eterna vigia, né? É o dia todo, né? O dia começa a hora que o sol nasce e não termina nunca, né? Felipe? O Felipe, Não. que é o nosso homem da terra aí, que é o nosso viticultor aí da galera, né? O cara que mais entende, manja aí, já tem a sua formação, sua primeira formação em agronomia, está sempre ensinando a gente aí algumas coisas. Eu aprendo muito com você, você sabe disso, porque eu sou minhoca de asfalto, né? Não, que isso. Não, mas a parte de agricultura é o dia todo. Ah, ele mandou mensagem, falou que tá voltando na palestra. É o dia todo, rodando, vendo planta, porque além de tem doença e inseto, mas também tem jacu, sagui, coati, tem várias coisas. Tem várias. vaca. Pomba. Vaca. Sagui, já vi sagui sentado na espaldeira, só faltou estar com a perninha cruzada, pegando com a mãozinha do caixa assim, ó, e comendo a uva assim, ó. Eles é a figura. Não, é difícil. Ele falou que tá tendo meio com tá tentando conectar lá. Gente, vamos dar um desconto aí, porque a gente entende a localização, né? Pela localização. Olha, ele chegando, voltou. Está sendo admitido. Está voltando. Parecia eu no início da quarentena lá no sítio. Voltou. Agora. Tá ouvindo a gente, João? Tá conectando aí. Conectou agora. Seu microfone tá fechado, João. Pronto. Desculpa, pessoal. Acabou a bateria do meu computador. Eu estava ali no vinhedo e acabou. Tudo bem. Mais tranquilo, João. Você... Mais alguma pergunta? Desculpa. Não, é que você estava mostrando, né, as condições de colheita que foram debaixo de chuva, né? Sim. Quando que vocês colheram ela? A gente colheu o dia... Deixa eu dar uma olhada aqui no dia exato. Você falou que ela é uma das primeiras. Chuvoso, né? Não era um dia de chuva, assim, aquelas chuvas torrenciais, mas fica aquela neblina. Foi dia 27 de fevereiro que a gente colheu. A ganhadora do prêmio, né? De 2019. Essa, no caso, que eu mostrei para vocês. João, você disse que você tem um drive, que você sobe as imagens e tal.
Eu percebi que vocês têm muitas variedades, talvez ainda sendo testadas, né, por conta de testar aquilo que vai se adaptar melhor aí na região. Existe Sim. algum estudo aí, um apoio aí para a EPAMIG, alguém aí? Existe algum campo de estudo nessa região aí? Ou a coleta de dados é para uso exclusivo aí da vinícola? A coleta de dados é de uso exclusivo para a vinícola, né? Mas é claro que a gente faz, não um estudo científico, a gente faz um estudo, digamos, um pouco mais empírico para ver o que vai bem e o que vai mal. E aqui na região, né, tem o primeiro vinhedo, que está a 6 quilômetros daqui, que é do Rodrigo Veraldi, vocês devem conhecer, do Entre Vilas. Ele Conheço. foi implantado em 2005, então lá a gente já teve umas noções do que vai bem e do que não vai bem. Na realidade, todas aqui foram bem, né? Tanto do Rodrigo quanto da Vinícola Ferreira. Isso prova que o nosso solo, nosso clima e o sistema de cobertura, todos juntos, favorecem muito a produção de bons vinhos. Porque até então a gente não teve uma variedade assim que a gente falou, não vai. Não existe até hoje. Dentre as 14 que a gente tem, nenhuma delas simplesmente não foi, entendeu? Todas produziram. Não, show. Ô, João, e o Rafael perguntou aqui como é a produtividade da Sauvignon Blanc em relação às demais variedades que vocês cultivam, e parabenizou também o trabalho de vocês, mas acho que por ser segundo ano, foi meio... não foi o potencial sim. O dela, segundo né? ano os cachos eram menores, né? Na realidade era a primeira colheita, essas fotos que eu estou mostrando para vocês. Ela estava com 28 meses, né? A gente colheu muito pouquinho em 2018, mas irrelevante. Em 2019 a gente colheu já um pouco mais. O peso de cacho médio delas foi de 70 gramas. Esse é um peso baixo, né? Mas para Sauvignon Blanc não está tão assim abaixo da média. E para quem quiser degustar esse vinho que ganhou o campeonato, como é que faz, hein? No site da Vinícola Ferreira a gente vende e entrega. Bom. Muito bom. Não só o Sauvignon Blanc, mas com os outros também, que a gente tem bons vinhos. Que na realidade o que a gente mandou para Decanter foi só o Sauvignon Blanc. Os tintos a gente não enviou. Eu percebi que você está numa sala aí, num lugar cheio de mesas. Vocês têm um espaço para turista aí? É isso? Tem uma Sim, estrutura? aqui é um espaço para degustação, né? A gente tem legal. Umas mesas, a gente tem um enomatique ali no fundo para fazer a degustação. E antes era um restaurante aqui, mas a gente optou por fechar no início da pandemia e manter só a degustação. Entendi. Legal. A gente vai aparecer por aí. Legal. Vocês vão gostar bastante. Vou levar o Felipe para te ver aí. Sim, vocês vão voltar aqui, Felipe. Essa região é fenomenal. Ô lugarzinho bom. É bonito demais. E favorável para não só para a videira, né? Tem muitas culturas que são difíceis no Brasil, mas aqui elas vão com uma facilidade um pouco maior. E João, tem mais uma pergunta do Igor aqui, que ele fala, o fato da fazenda ter também apicultura, as abelhas têm importância na polinização do vinhedo? Não, elas vão até nas flores do vinhedo, mas as flores de uva, elas são autopolinizadas, então elas não têm essa necessidade de uma interpolinização, né, da abelha levar o pólen de uma para outra. Perfeito. E estão perguntando aqui se vocês já estão abertos. Já estamos abertos para degustação. Degustação e cálidas, assim, né? A gente tem umas comidinhas leves e os vinhos. E o passeio no vinhedo, que também vale muito a pena. É o vinhedo mais alto do Brasil, né? Com uma vista fantástica, com uma represa na frente. É a vista para o Marins. Pico do Marins, né? O Pico dos Marins, o Observatório de Brasópolis, a gente vê daqui também, que é o maior observatório do Brasil, está bem de frente. Então, vocês imaginam o céu aqui à noite. É muito bonito. É bonito. Gente, mais alguma pergunta? Acho que a gente já se estendeu bastante, mesmo porque o João tem muitas tarefas pela frente, né? Sim, então, o dia a dia aqui é bonito. Eu imagino. Muitas tarefas.
Muito obrigado, João, pela participação. Obrigado por trazer essa experiência para a gente como viticultor, porque a gente fala muito da enologia, mas acaba esquecendo, às vezes, do cara que cuida da matéria-prima, né? E você, com certeza, é fundamental nesse processo. Considere-se o premiado na Decanter também pela Sauvignon Blanc, claro, porque a matéria-prima, se não for uma matéria-prima adequada, a gente não consegue fazer um bom produto. E parabéns, né, pelo seu trabalho, pelos vinhedos lindos, pela filosofia de cuidar realmente da terra, do cultivo do ambiente, não só, né, do vinhedo, mas se preocupar com todo o ambiente que cerca os vinhedos. Parabéns pelo trabalho. Felipe, fica à vontade para encerrar aí com o seu amigo João Lucas. Não, mas é isso. Ó, João, a turma tá parabenizando você aqui no chat também. Parabenizando aí o Parreiral. Eu preciso primeiro parabenizar todos os enólogos, né? Hoje é o dia dos enólogos, então parabéns a todos. E eu agradeço muito a participação, eu agradeço muito o convite. Eu achei que foi bem válido, embora 1 hora para explicar tudo isso que a gente faz é muito pouco tempo. Mas eu acho que, de uma forma geral, uma explicação por cima deve ter sido útil. Não, bom demais. Muito legal, muita informação bacana. E parabéns pelo evento também que vocês estão fazendo, que é um evento fora de série. Obrigado, João. Então tá João, bom, muito obrigado, então. Obrigado por aceitar o convite aí. E logo menos a gente vai dar um pulo aí. Obrigado a vocês. Passeio. Boa noite, um grande abraço para todos. Você também, obrigado, João. Um abraço. João, um abraço, até mais. Tchau. Tchau para todos.